E aí, fala comigo neste canal, neste programa. Vamos conversar com essa rapaziada aqui que eu já vou, já, logo falar o nome. Mas você que já sabe, não se esqueça de curtir, de se inscrever e comentar aqui as histórias que nós vamos contar com essa rapaziada. E para você que já é inscrito, não se esqueça de acessar como membros, tá bom? Você que quer assistir também a galera que já foi entrevistada aqui no nosso canal, clica aqui, tá bom? E aqui também, ó, vai direto lá pra playlist, onde tem uma infinidade de pessoas que você com certeza vai gostar. Mas estamos trazendo eles, que são os talentos da Zona Norte. E de outros lugares também, que eu já vi que eles viajaram, né? Tô falando da rapaziada do Dossiê. E aí, rapaziada? Quanto tempo, meu irmão? Pô, Arrasou. Prazer imenso em revê-lo. ó, vamos conversar com eles, mas desde já também, quero falar pra você que gosta do Bom da Favela, curte o Bom da Favela, vamos presentear a rapaziada. O Alicate, que foi escolhido. Arrasou. Vai ver na pista, hein? Ó, tá aí. Próximo é do Gustavo. Tá? É isso aí. Então, ó, não se esqueça. Não se esqueça, tá bom? Bom da Favela, curta, siga lá o Bom da Favela e vamos já começar com esse bate-papo. Amigo JC, solta a vinheta aí. E aí, rapaziada, primeiro de tudo, obrigado por vocês aceitarem o nosso convite, da gente estar aqui, tá fazendo esse bate-papo, né, entre vocês. Essa rapaziada aqui é da antiga, ó, a galera que eu já conheço, ó, muito tempo, a rapaziada toca demais todos eles. Mas enfim, vou deixar eles se apresentarem, porque eu sei que você já sabe o nome deles, mas vamos deixar eles se apresentarem para poder falar. Vamos começar aqui com o meu amigo Jura. Jurandir, reco. E o morro vai descer, hein? Guto do Pan, beijo pra vocês, galera. Gustavo, parede do acordeon. Jurandir que batizou ele com esse nome. Alicate batera. Que isso? Grande urso. Não faz isso não. Ó, essa rapaziada é boa demais. Mas vamos começar contando as histórias, né? Porque eu vi lá no Instagram que tá 2018, mas o grupo não é de 2018, confere? Então vamos começar pelo começo. Onde foi fundado, qual foi o ano que se instalou o Dossiê? Cara, o Dossiê foi formado em 97. Em 97, ali na Brás de Pina. O fundador foi o Lelê Pardal, foi os gêmeos Xará e Gamarra, Cosminho, Batera e o Wallace Simpatia. Só rapaziada boa, só fera, né? E eu fui o último a entrar no grupo lá pra 99. Eu fui o último a entrar e tô levando segurando a bandeira desse nome até hoje. Tá nessa componência aí, né? Porra, meu compadre. Mas já passou muita gente. Já passou muita gente. Agora, vamos também trazer um pouco dos dias atuais, né? Porque essa aqui é a última formação, a formação mais atual. Como é que tá sendo para vocês essa nova trajetória, esse novo caminho? Cara, eu posso falar porque o Jurandir fez um convite pra mim. Eu tava tocando com a rapaziada lá em Nova Iguaçu, grupo Sambatuque. Em 2018, ele tava fazendo um pagode lá perto da casa dele e me fez esse convite. Aí eu já querendo sair de lá, não tava muito bem com a rapaziada lá. Aí eu entrei de cabeça no Dossiê. Logo após veio o Gustavo, vai contar a história dele, e o Alicate também, que foi o último a entrar no grupo, a última a entrar. Voltou. O último, mas não menos importante, né? Dali eu comecei a trabalhar com ele lá, fizemos um pagode lá no Bar da Esquina, dali já fiquei direto no grupo, já teve várias formações, né? Já entrou muita rapaziada aí. Hoje, somos 4 aqui, são os capas, né? Uhum. Tem um rapaz que faz o violão com a gente, que é o baixinho, que todo mundo conhece, que é um fera. Mas você, hoje, somos 4 aqui. Reco, pandeiro, tantã, bateria e cavaco. É o nosso produtor Gustavo aí, que é o cara que... que fecha os pagodes. Isso. É o cara que... diretor musical, né, cara? Tem muitas ideias boas também. Diretor musical tem que ter um cara chato pra isso. Cada um aqui dá uma ideia. Se não for chato... Cada um que faz sua parte. Eu vou na parte ele vai na parte da evolução, eu dou uma opinião no repertório, o João também tem as ideias dele de repertório. Alicate, cada um aqui opina um pouquinho. Aqui a gente tem esse negócio de um ajuda Sim, o outro. maneiro. E por isso que a coisa tá... A gente tem aquela época, todo grupo discute, mas Sim. é só aquela coisa momentânea. Depois...
Isso é impronta. Claro, pra melhorar. Porrada ainda não, né? Não, ainda não. É tudo pra melhorar. As brigas aqui é pra melhorar. É. Pra poder, porque a coisa tem que andar. E se não tiver um cara ali pra dar um impulso ali, a coisa não funciona. Entendeu? É desse jeito. Até porque vocês têm uma estrada, cada um aqui tem uma estrada, né? De outros grupos, então eu acho que chega esse momento da maturidade pra vocês, né? De estar ali tentando resolver da melhor forma na conversa, né? E não só estrada, né? É uma estrada, mas ele mexe, um passa, encontra com o outro e hoje estamos geral aí, né? A gente fazendo esse samba, fazendo essa coisa boa que a gente gosta, né? Sim. A rua ensina muita gente, a rua, cara. rua Aqui a ensina. gente aprende muito com a rua. A rua, pô, eu já tô com uma certa idade. O Gustavo, que é o mais novo aqui, o Jurandir, eu já vou fazer 50 anos. Ano que É vem. mesmo, cara? Você já vai fazer 49, 50? Que sim, isso? sim, sim. Pô, vocês estão Eu tô novos aí, demais, cara. pô. Tô aí, pô. Quer dizer, Não, todo mundo. O Ricardo também tá esticadinho. eu já tenho assim, ó. O Gustavo foi um cara que me acompanhou no começo, que ele começou a tocar. O Gustavo era diretor de bateria do Império, cara. É mesmo? Tocava percussão no E disso eu não Império. sabia, não. E Pô, eu conheci ele através de um amigo meu, Alex, que me apresentou ele. Aí de lá pra cá a gente não se desgrudou mais. Ele vinha com o banjo dele lá pro bar lá, sentava comigo lá. Eu ficava passando samba pra ele. Aqui vai aqui. Eu fui aprendendo. Hoje em dia ele é um músico que ele é. Hoje em dia ele toca tudo. e toca bem pra caceta. É um cara, Excelente é um cara que, assim, eu acompanhei o começo dele, a trajetória dele. É um cara que hoje, pô, a evolução dele foi monstruosa. Porque ele colocou, assim, ele botou aquilo ali. Eu quero isso aqui. Ele Focou, focou né? aquilo pra ele e hoje ele Focou. tá aí, mano. A história é maneira porque eu quando comecei, não comecei com corda, né? É sempre assim, né? A maioria da galera que vai pra É, corda cara. não Ele começa. começou tocando percussão, Começa né? percussão, né? Comecei a aprender aquela caixa do Império que é difícil pra caçamba até hoje. Aí eu comecei a Verdade. fazer serrinha na época, 2000, 99. Mas no Império tocava repinique na cabeça. Não, mas eu comecei na caixa. Ah, tá. Eu aprendi caixa, porque pra entrar no repinique era difícil, porque tinha o mestre Silvio, que hoje compõe a velha guarda, tinha o Só Tico, tinha fera. Tico do Império. Pretinho, É. Tico do Império, Pretinho, tinha o Nene Brau. O Nene Brau também era do Império, o Nene Brau? Tocava no- Caramba, pô, tá Time maluco. brabo, né, mano? Então, assim, pra mim entrar naquela parada ali era difícil. Vai entrar nessa Eu fudida, ia mano. no Império, Gustavo do molequinho, cara. Ele ficava no meio dos caras lá, Eu era molequinho, garoto, eu mané. escutava. Eu falei, Filha da pô, puta, cara, você treinava lá e eu ficava olhando. Eu falei, caralho, mano, esse moleque aí, tem que esse desenvolver moleque os instrumentos. Eu comecei na caixa, né? O cara que me deu a oportunidade foi o Dinho e o André Bolinho. Aí me ensinaram a batida de caixa, que é muito difícil. Ninguém quer difícil. É difícil a caixa do É Império, difícil. eu falo isso pra todo mundo. É porque cada escola tem uma batida diferente. Tem uma né? identidade É, ali, né? Aí eu peguei na época o mestre Macarrão, depois veio o mestre Átila. Mestre Aí eu Átila. estudei ali, Macarrão era brabo. Mas eu consegui aprender, graças a Deus, todos os instrumentos. Da cuíca, do chocalho até... Aprendi todos. Aí foi onde eu desenvolvi o interesse por cavaquinho. Quem tocava era o Léo Pipoca na época, né? Tinha uma galera boa que tocava cavaco lá. E o Charles também, pô, o cara que me dava uma força, que era o mestre Sala, parceiro demais. Aí eu comecei a ir pro cavaco. Eu aprendi algumas coisas de cavaco, os caras me botaram pra tocar um samba, que era Heróis da Liberdade. Segura É aí. o que eu sabia, de Ré maior. Aí eu comecei a desenvolver aquilo ali. Aí dali eu conheci uma escola chamada Gaiola, né? Pagode da Baiana, Madureira. Rua da Portela ali, Eita! Palácio do Pagode, Palácio do Pagode. Aí, meu irmão, Isso! Já tinha até um lanchonete lá. eu acho que todo mundo Ali é escola, né, cara? Gaiola é escola, né? Quem não tocou E na aquilo Gaiola? ali, Gaiola pra é mim, escola. meu irmão, foi uma escola. Aquilo ali, se não fosse aquilo ali, Era uma rave, né? o culto que me aflorou o conhecimento pelo samba, pelo Mon Samba, que eu sempre conheci boa música. Eu acho que se não fosse esses dois pontos, eu não conseguiria aprender o que é o samba, o que é o fundamento. O que é a história do samba, eu não conseguiria aprender. Então, aquilo ali foi essencial pra mim, aquele aprendizado ali. Né? Quem me levava era o Marreco, É. Cláudio Marreco, percussionista engraçado. também, repinique, moleque. Eu e ele, nós chegamos a ser o primeiro repinique no Império. Caramba! É, pô, é, A gente chegou tinha a a ser- responsabilidade de subir a bateria na Caramba. Avenida do Império no grupo especial. O Átila confiava isso a gente. Tava com 18 anos, É, né? a gente bem novo, eu bem novo, o Marreco já tem quase a idade de vocês, 49, 50, por aí. E a gente tinha a responsabilidade de subir a bateria na Marquês de Sapucaí, era só ele. Não tinha outros repiques que ele confiava em subir, era microfonado, era tudo com a gente. Então a gente tinha uma sintonia muito forte. Então eu, desde muito cedo, eu tive uma responsabilidade muito forte na percussão. Né? Então, assim, claro que eu nunca me vangloriei com isso, nunca, mas eu sempre puxei isso pra mim. Eu sempre fui um cara que eu gosto de resolver. Meu irmão, me dá que eu vou resolver, pô, vou dar um jeito. É tudo comigo. Não Verdade. pergunte-me se somos capazes, apenas dê-nos a missão, dá né? missão, e ele dava a missão e colocava na São gente. dela é missão cumprida, A né? bateria do Império, e até hoje acho que a bateria tem mais andar de ouro. Cara, tinha umas paradinhas sinistras, então a gente conseguia fazer tudo. E era muito empolgante aquilo, então foi Sim. surgindo interesse, foi tendo várias saídas.
né? Até que um tempo eu saí, comecei a me aprofundar mais no samba, conheci o Guto, pô, comecei a conhecer os autores antigos, sambas antigos, coisas que eu não ouvia, né, na rádio, não tinha muita Fui passando isso tudo pra ele. Pô, o Guto também é um poço de cultura, canta tudo também, né? Pô, eu costumo dizer que ele é um enciclopédia de samba, cara. Ele... Já fui em samba com ele, que a roda não sabia, só ele e o Santa Cruz sabiam o samba. A música era E deles eu dois, sabia pô. por causa dele. Do A ao Z. A música era deles dois, eles Pô, escreveram. eu venho de uma família que é de samba. Eu nunca falei isso pra ninguém, mas eu sou sobrinho neto de Ataúfo Alves. Ataúfo Caramba! Alves é irmão da mãe do meu pai. Então eu nunca falei isso pra ninguém. Eu falo porque, então, da minha família, eu que fui o cara que... Eu sou sobrinho neto legítimo de Ataúfo Alves. Então já tá no meu sangue, né, cara? Da minha família, eu que caí pra dentro do samba mesmo. Então é até hoje com essa rapaziada que teria aqui só pra somar. Sangue azul, amigo. mas é uma É responsabilidade, muita né? Eu não falo isso pra ninguém, não falo isso em samba, porque isso aí... Agora, pra quem não sabia, eu sou sobrinho neto. Agora todo mundo já sabe. Tá, Você ele... falou no momento certo. Agora, Falou o Isso momento aí, certo. Ó, vocês falaram de Império pouquinho que eu Serrano. aprendi. Eu vou citar aqui o mestre Átila, que fez a entrevista com a gente, também um poço Fera, de cultura. fera, Se você não esquece. assistiu, clica aqui e assista. E Alicate, você, como é que foi? Da história deles três eu já sabia mais ou menos. Né? Eu venho nessa vida aí de samba já desde 16 anos. Eu, né, pedindo autorização dos pais. Aí ali fazia um sambinha, tocava pandeiro. Comecei no pandeiro. Sempre o pandeiro, né? Sempre o pandeiro. 2, 3, 4, né? 2, 3, 4. E ainda uma... Aquela seresta, né? Comecei no pandeiro. Aí toquei num grupo Arte Total. Não, Luz do Desejo, que começou na escola, ali na Rostan. Começou na escola, fizemos Cine Show de Madureira. Pô, na época, Cine Teatro Show. São Caetano, fizemos vários lugares aí. E depois aí entrei pro Arte Total. Arte Total foi um grupo também de convocantes, tocamos em vários lugares. E quando eu conheci o Passa a Passo. O grupo Passa a O Passa a Passo é faladão lá em Era no Vicente. Pagode do Blefe. Pagode do Blefe. Não, mas Tomás antes Coelho. o passo a passo tocava na quadra do rodo do juramento. Isso daí. O acadêmico isso daí. do juramento. Não, mas eu entrei com vocês. No foi Blefe. foi no Blefe. Foi uma falta de um amigo que tocava com ele, não foi. Eu tinha acabado de tocar com o grupo Arte Total. E eles chegaram, pô, o cara da Tantano veio, isso, aquilo, tem como tu fazer? Falei, pô, dá pra poder fazer sim. Pô, aí fiz com os caras, eles falaram, ó, já era. Ó, vou fazer não o te seguinte, deixaram sair. Pô, você tem como ir na reunião amanhã? Falei, pô, tem sim. Aí fui. Mano, eu passei em constrangimento, na moral, te juro. Esses caras, em vez de dar o papo pro cara, o cara chegou lá no local, quando chegou lá no evento, aí falou assim pra ele, falou, ó, a partir de hoje, você não faz parte do grupo não. E quem tá é ele. Não tem Que outro. isso? Assim, ó, na cara assim, ó, na cara. Mano, porra, o cara... Não, esquece. Caramba. Era papo reto, né? Papo reto. Pô, retíssimo. Muito reto. Pô, caiu na conta. O cara, pô, ele ficou bolado comigo. Mas não tinha nada a ver com a situação do grupo. Depois, até hoje em dia, parceirão, Jamilson. Pô, É pior do que ser tirado pelo telefone. Eu já fui tirado pelo telefone, ó. Não precisa Pô, vir. parceirão. Realmente não tinha WhatsApp, tinha nada A disso. gente ficou nesse lance aí entrei, comecei a tocar com eles, saí. Aí depois passou pelo... Vocês montaram outro, né? Dossiê, Montaram não, o eu dossiê. entrei pro dossiê, aí depois vim resgatando praticamente quem era do passo a passo pro dossiê. Que foi Alê, o Robinho, Alê. que hoje tá lá no molejo, o Thiaguinho, faz aí as gravações com os músicos por aí, o Frank Dias. Que hoje tá no toque raro, né? Mas foi nessa época que a gente se conheceu lá no Boêmio de Irajá, né? Boêmio de Irajá. Boêmio de Irajá, a gente começou a tocar lá em 96. 96 não. Não, lá era 2006. 2000. Não, foi antes, pô. Foi antes, Foi antes, 2002, 2003 eu tava na escola certa. Vou Foi te nesse falar, período, pô. O dossiê era velho. Só tava de copinha na mão lá, rapaziada lá cantando. Pô, a Boêmio de Irajá também foi assim. O dossiê era o lugar aço, né, gente, lá. onde O realmente dossiê, o dossiê, foi conhecido assim. Eu ia lá pra ver praticamente- vocês, pô.
É muito bom. A maioria dos caras. É bom, rapaziada de samba, boa. De pagode, tudo passou lá no domingo, né, cara? Era o Pagode dos Amigos, junto com o Carlinho Veneno. Carlinho Veneno. Abraço, Zé Veneno. Relíquia. Abraço, Mole, Veneno. mole, tentação. Mole, mole. Passava lá. No Tenta Samba, mole. Tenta Samba tava no auge. Tava no auge, é. Passou muita gente. Cara, eu ia lá pro Boêmio Samba. O Luciano era tão bom, o time era tão bom, o Thiago, o Frank. A galera era tão boa que dava gosto de ver os caras tocarem. Eles tinham uma sintonia. Tinha uma sintonia, rapaz. pô. A pegada dos caras era muito bom. Mas naquela época muito tinha uma bom. galera boa também, né? Tinha o falecido Pedrinho, que fazia baixo. Né? Cara, Pedrinho, dava é. Tá tocando pique E o pagode É era lotado, né, verdade. O Jurandir? Cezinha, que hoje tá no César Rocha, que tá no Mumuzinho. César Rocha. É, o Jurandir, o pagode era Verdade. lotado no Boêmio. Era um lotado. Era lotado, pô. Era vocês, era o Andaluar. Andar luar. Andava, Tinha, cara, era gente. É, Era pô, bom, eu sou, cara. pô, eu sou garoto Hoje em novo, dia mas eu o- comecei cedo, Pô, pô. Alquimias. Agora eu já não sei como é que Não, tá. agora é mó vibe. Mó vibe, mó vibe, mó é, vibe. É isso aí, é isso aí. Essa galera boa aí. Abraço Mas pra olha só, rapaziada do Mó eu Vibe aí. sei que vocês gostam muito de tocar samba, né? Dá uma palhinha do que vocês gostam aí de tocar. Pode ser qualquer coisa, pô. É o momento que o Júlio adora. Vou mandando uma que o meu Thiago fez com o Mário Lago aqui. A boca de geral. Essa é aí. boa, essa é boa. Amélia, vamos lá, só maior. Nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Você não sabe o que é consciência, não vê que eu sou um pobre rapaz. Você só pensa em luxo e riqueza. Tudo que você vê, você quer. Ai meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado, dizia meu filho que há de fazer. Amélia não tinha a menor vaidade. Por cima. Amélia que era mulher de verdade. Por baixo. Amélia tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Muito bom. Essa aí, mano. Essa aí tá eternizada na boca da galera do samba aí. E é isso aí, ó. Muito bom. A galera aqui é do Sereno, né, cara? Vocês falaram sobre a questão de repertório e realmente ter muitas cabeças, né? E de cenários diferentes, de culturas diferentes. Às vezes dá um atrito que ainda não deu, como você falou, que ainda não chegou a rolar porrada, né? Mas como é que vocês fazem hoje em dia? É muito da galera quando vocês chegam e vê qual é a ideia, o que que tá pegando mais? Esse é o papo. Então, Isso aqui, ó. A visão de águia. Ele, Paraíba ele. Olha como é que tá o esquema. Pô, mano, foi aqui, não foi? Já muda. Hoje a gente tem assim, a gente tem muito trabalho particular de muitos clientes, né, antigos, que a gente já tá na caminhada há muito tempo, graças a Deus. A gente conseguiu ganhar a confiança de muitas pessoas, né, muitos amigos. Sim. Que fecham trabalho com a gente fim de ano, festas e tal. E hoje a gente já, nesses clientes, a gente já sabe o que fazer, né? Chegou na festa ali... e Guerra quando eu ganha, costumo- né? E quando eu costumo fechar um trabalho com um cliente novo, eu procuro saber o que o cliente quer, né? Quando é festa, aniversário, alguma coisa do tipo assim. Pô, cara, não, eu quero, samba, gosto de samba, beleza. A gente fica mais à vontade porque é a nossa casa. Sim. Ah, eu quero que cante algumas coisas novas. Beleza também, porque o Guto também, o Jurandir. Jurandir. Eu procuro tirar coisas novas pra gente estar sempre Sim, se atualizando. Né? atualizado. Hoje a gente não conseguiu defender, né, pra fins de trabalho, uma identidade nossa. E a gente sabe que isso é difícil, né? Mas se você perguntar, qual é a bandeira que a gente defende? Cara, é samba. Todo mundo aqui gosta de samba. A gente se sente mais à vontade fazendo samba, né? E é uma coisa assim que a gente gosta mais. Mas é claro, a gente tem que se adaptar Ao que o cenário cliente que tá pede. ali, né? Eu acho que até o artista que Sim. tá no auge, ele sabe disso. Você não vai contratar um artista que canta A e na hora ele vai cantar B. Você não pode fazer isso. O artista também não vai fazer isso. Sim. Porque você sabe que ele canta A, né? Imagina na hora ele cantar B, não tem como. Então a gente vai nessa linha aí. Quando a gente faz o trabalho, a gente faz uma leitura de público. Né? O Guto é um cara que tem mais essa expertise aí de olhar o público. Se HD aí. então, o que acontece? Só ressaltando o que o Gustavo falou, eu sempre passo pra ele.
tem que ter o coelho na cartola. Por quê? Hoje em dia o público está muito diversificado. Hoje em dia tem tá tendo muitos ritmos, muitos gêneros diferentes. Então, é bom você pegar um pouquinho de Anitta, um pouquinho de Ludmilla, Sim. um pagode, porque vai chegar certa festa, pô, canta essa aqui da Ludmilla, canta essa aqui do Belo. Zuma Tem que ter um coelho, isso aí eu falo que é o coelho, porque o samba tá no nosso sangue. Tu não gosta de cantar samba, só que hoje não dá pra trabalhar Só o samba. com samba. A gente faz muita Verdade. festa particular, como o Gustavo falou. Público, a gente já tem aquela leitura, então não dá pra tocar. Se eu for tocar só, eu vou querer cantar fundo, cantar o que eu amo, cantar Cartola, meus cavaquinhos, Ismael, eu vou cantar, mas só que hoje, pra trabalhar com a música, tem que ter o famoso A gente coelho tem na modéstia à cartola. parte, quando a gente pega no samba, a gente... Pô, meu irmão, Modéstia à parte. a gente procura. esse, pô. Dá trabalho. Né, tu sabe da história, cara, a gente aprofunda... E outra, né, Gustavo? E cantar, mesmo. assim, dependendo do evento, cantar samba que as pessoas saibam cantar também. Que ainda E se tem tiver isso, cantar samba também, que lá atrás, a gente vai também lá atrás, porque é de acordo com o público, cara. Quando é festa privada agora. Tocamos no Ventura há 4 anos, né, rapaziada? Ali o repertório tem que ser, ali o público é de pagode. Pagode 90 Samba tem que pra ser frente. conhecido, tem que ser. Eu tenho samba do Zé, aqueles. Se você destino, não dá pra cantar muito lá atrás. Então a gente tem que se enquadrar, se adequar pra isso Enquadrado aí, que entendeu? tem, né? E essa é a cereja do bolo, do dossiê. É ter sempre esse coelho na cartola. Se tiver que puxar o Gustavo aqui, ó. Bora. Na verdade, a gente toca música, né, cara? Sim, Entendeu? A gente tem que tocar assim, ó. Mas tem que ter essa Tem que ter, sensibilidade pô, de tem que Tem que ter. o lugar certo, o local certo, o que a galera quer curtir, né? Porque tem grupos aí que só faz aquilo ali. O dossiê não. O dossiê, a gente tem que cantar macumba, a gente vai cantar. Cantar louvor, a gente vai cantar. Cantar música baiana, a gente vai cantar. Samba de raiz, a gente vai cantar. Samba enredo, a gente vai cantar. Cara, a gente tem um repertório que a gente faz no final. Não um cereja que a gente tem do bolão, Júnior? A gente não pode soltar, não, quer. A gente faz o pessoal daqui a jogar... pouco. O pessoal joga cerveja pro alto, porque tu tem que olhar o clima, tu olha assim, caramba, vambora, vem aqui agora, pô, Gustavo, vambora. Vejo antes de me dar um toque, às vezes eu dou um toque, às vezes o Gustavo me dá, vamos agora. Meu irmão, tem que ter essa visão, porque Tem. isso aí é o diferencial. Isso aí é que destaca a gente. Pô, aquela rapaziada que tem Legal, nosso contato. pensar assim. Daí os trabalhos vão aparecendo e a gente tá trabalhando, cara. Então o dia papai de só abençoar a gente. Pois é, por falar em trabalho, eu vi que vocês viajaram, foram lá pro sul, né? Como é que foi essa experiência aí pra vocês? Quer tocar nesse assunto? Vamos falar. O que puder falar, é lógico, Não, né? mas foi legal, Cara, cara. tem muita história. A gente pode fazer, acho que, um breve resumo de um pouco de coisa que aconteceu. A gente foi lá pro JR Belo, né? Uma friaca do caraca. Um frio danado, e a gente foi uma viagem, primeira viagem nossa, né? De avião, a gente se planejou pra isso. Tivemos uma maneiro. ajuda que foi do de Ventura, André Ventura, Pode Jaqueline, esquecer, não. nos ajudou, talvez. Muito obrigado aí, madrinha, Ventura, vocês, ó. Então, aí é bom a gente sempre lembrar Claro. isso. É uma forma de reconhecer a gratidão. E assim, teve várias histórias, cara. Todo mundo tava apreensivo, a gente não sabia o que esperar, a gente foi naquela zoeira nossa de sempre. E não foi diferente. Quando a gente chegou no aeroporto, já tivemos problema. Aeroporto, área restrita. A gente Dá pra contar o problema? A gente berrando pra caramba, porque a água aqui é 2 merréis. Lá dentro é 7, 8. Tá maluco? Cafézinho E 15. tem que passar naquele famoso raio-x, né? Mas a gente também não foi desprevenido, não. A gente foi maneiro. foi É, foi. Foi Munidos. com um carvãozinho no bolso. Ah, o carvão aceso. É uma história engraçada. O Jurandir. A gente encontrou com o Mumuzinho, não foi? É. Com o Mumuzinho, com a banda dele também, pô, a galera trocou uma Maneiro. ideia. Cezinha, Cezinha. Tinha um MC famoso também que tava viajando. Chefinho, fazendo show. Porra, maneiro. o Cezinha que toca violão também já foi do dossiê, não? Foi. Foi, pô, César Filho. César Não, Filho, César Rocha. César César Rocha. Rocha. César Rocha. Já foi do dossiê, a gente encontrou, o Jurandir trocou uma ideia com ele. Maneiro. E teve um problema com ele, né? Com o Jurandir. Onde que foi o problema? Pô, cada chave de fenda, cara, do Reco. Não passou ali no detector de metais. Ferramenta pontiaguda não passa. Não, você acredita que aquela chave Tem uma história, chave né, da cara? época do Boêmio de Irajá. Que isso? Tinha E a o gente valor foi sentimental, viajar né? tem 2 anos atrás. 3 anos, foi 2021 que ele viajou. 3 anos 21. atrás. Parada aí de 20 e poucos anos aí. Aí tinha que despachar, mas aí tinha que perder mais uma prata. R$40, ele não quis. O valor sentimental dela é melhor. Porra, cara, não é possível, mano. A mulher aqui com a luva, e aí, vai despachar ou não? Eu falei, não, jura mesmo? Pô, mas não vou sequestrar um avião com um bagulho desse. Porra, meteu aqui no lixo. Cacete. Medida de segurança, né, cara? Aeroporto, sabe como é que é, Porra, né? Júnior. Pô, esse cara ficou Leva ficou a mão murchinho, não, cara. mas... Porra, eu xinguei até. Aí, foi no avião murchinho. Foi no avião. Foi igual o Juju Batriz. Pô, fiquei chateado. Ficou. Mas, irmão, É pra ver que tá falando magoado aí. a chave de fenda tava comigo, porra, há anos. Era mais o valor sentimental, entendeu, cara? Da chave, Aí né? perdi a chave, hoje em dia, sei lá, deve estar lá em Gramacho, né, aquela porra lá. Tem uma porra aí.
Mas deve estar lá pra Gramacho, e foi isso, cara. E o segundo esse episódio cara também, dormindo, porque ele dormiu no quarto comigo. Não, antes disso. O segundo episódio engraçado foi pelo avião também. A poltrona. Poltrona, né? Não coube? Pô, claro que não. Que isso, Jurandir? Teve que ir de ladinho, assim, ó, no avião. Parecia um baseadinho aqui, apertadinho aqui. Essa econômica é assim mesmo. Tem isso. Paradinho, né? Quando falou, Aí encerrou. quando. Pode tirar o cinto. Aí eu chamei o menino que trabalha lá, qual é o nome que se dá? O menino que trabalha? É o... Comissário de bordo, pô. Falei, irmão. Aeromoço. Por favor, aeromoço. Ele, pois não. Falei, irmão, não dá pra mim não, porra. Eu tô com cabelão. Aí também Aí atrás de mim, porra, tinha as 3 poltronas vazias. Falei, irmão, posso cair ele? Pô, fica à vontade, irmão. Foi ali mesmo. Dedinho na boca aqui, ó. Ah, qual é? Só acordei em Porto Alegre. Pegou na última catraca. Pô, você... Pleque, aquele pleque, pleque. Segurou. Perdeu espiral. Subiu. Pô, cara, foi demais, cara. Aí falou, tira. A barriga é maior, irmão. Pô, tava com a caixa de esgoto mesmo. Foi muito bom, cara, a experiência lá. Foi, pô, deitei no bagulho, porque a gente tinha tocado no dia anterior no Ventura, no domingo, a gente viajou na quinta. Viajamos na A gente sexta. tocava quinta no Ventura. Viajamos na sexta. Caramba. O voo Praticamente virado. O voo era 9 horas. atrasou um pouquinho o voo Aí o também. Paraíba, chato toda a vida, ó, tem que estar lá 6 horas da manhã. Fazer o check-in, né? Aí tá bom. Pô, levou a irmão, gente chegamos foi até 6 horas, a gente ficou 3 horas naquele bagulho lá. Poderia chegar bagulho de meia hora antes. 8h30. Mas pra poder não perder. É, pô. Mas foi uma experiência muito boa, cara. Essa rádio lá, essa rádio a Rádio, Meu nova, nome. é Nova Metrô? Não. Nova Metrô, Metrô. ela é tipo como se fosse FM o dia Sim. inteiro. Esse J.R. Bell é um cara que ele tem um canal que ele sempre bota muito pagode Sim, 90. Ele pô, é o rei do J.R. pagode Bell, 90. E o cara deu todo o Antigo. suporte pra gente, né, cara? Ele e aquela outra menina também que entrevistou a gente. Ju, né? É, a Ju, Figueira, cara. A gente queria agradecer o J.R. Belo pela hospitalidade lá. Foi muito bom, cara. A experiência da rádio. Também, com o nome dele. O Fábio, cara. Fábio, pô, o cara virou meu irmão, mano. Falo com ele até hoje, cara. Maneiro. Até hoje. Cadê aquele coroa da rádio, Paraíba? Essa situação, O Guto que sabe. Qual o nome do É coroa da rádio? o cara, porra. Guaracha? Guaxara? Não, cara, sei lá. é. Não, é o Jabapa. Não, que jabá não. Ele deu. Até queria dar chimarrão pra gente. É o. Pô, vou lembrar o nome dele agora, não. Depois eu vou lembrar o nome dele. Agradecer a toda a Se rapaziada. você lembrar o nome dele, comenta aqui, ó. Comenta aqui. Com certeza, se você souber, Ele tem um comenta podcast aqui. lá maneiro também no sul lá. Podcast na casa dele, que bagulho maneiro, cara. Muito bom. Muito bem recebido. A gente falar assim, o Sul é muito Receptivo? receptivo com samba. Foi, a gente Ele tocou gosta. em Tocamos em vários lugares lá, casas, né? 4 Maneiro. cidades. No mesmo dia que a gente tava também, Revelação tava tocando lá. Pô, que Tava legal, tocando hein? também lá, tinha um show grande lá. Sim. E todos os lugares que a gente tocou, tá tudo cheio. Tudo cheio. foi a cidade? Verdade. Porto Alegre mesmo. Porto Alegre. Legal, cara. Porto Alegre mesmo. Muito bom, E cara. até, né, no centro, mandar aí pro pessoal que tá se recuperando lá ainda lá dessa tragédia que teve. Foi brabo. E Verdade. tá- Muito bem lembrado. Agora tá ficando legal o aeroporto. Inclusive, onde a gente foi no estádio do Inter. Estádio do Inter. É, passamos o estado do Grêmio, o Grêmio também, o Grêmio, passamos pelo Grêmio. O aeroporto. O aeroporto, cara, virou um rio, Sim, cara. é verdade, Qual o nome do verdade. aeroporto? Esqueci. Salgado Filho, o nome do aeroporto Salgado Filho. Pô, Ficou lá. Pô, e agora tava uma friaca lá, né? O último pagode nosso foi numa comunidade lá. Conta essa história da Filha comunidade. quebrada. A gente tocou na quebrada. Ah, fala E aí? Na biqueira, mano. Pô, aí, esse dia foi muito engraçado. Um lugar desse tamanho, Juninho. É mesmo? Meu Deus, o som, a caixa de som aqui. A gente não vai falar aqui. A caixa de som. Tava xingando de A gente novo. não sabe nem o nome de lá. É, também. Só foram, só O chegaram. motorista que levou a gente, então, enfim, a gente pode até falar o que aconteceu, porque a gente não sabe o nome. É, o cara começa. Mas, pô, mesmo, o camarada lá, o Frente lá. frente lá, o governador, sei lá o que ele era, irmão, desse tamanho, né? Cadê, rapaziada do rei? Pô, desse tamanho, meu irmão. Tá muito baixinho. Aí levou a gente lá, mano. Pô, aí fica à vontade, cerveja pra caramba, só que a gente já tava empazinado também, tava mó queria frio, beber cara. mais. Ninguém queria beber. Pô, Ele falou beber que- cerveja Mas na enfim, fria, deixei a gente à tenso. vontade de um pagode mó fio. E foi um pagode mais assim, pô, pô, acolhedor que a gente bem tocou, mais cara. animado. Espaço pequeno, apertado, meu irmão, mas quando a gente... Mais cheio. Joelho do recepção, joelho. bicho. Joelho com joelho, tão aqui. Aí quando a gente acabou, o cara... O pô, som meu irmão, aqui, ó. O som aqui. A Que caixa aqui. isso? Uau! Meu irmão, de madrugada. Que isso? Cara, a caixa aqui se retola. Uau!
Tocando aqui, eu falei, meu Deus, eu quero ir embora. E o voo 8 horas, 4 horas da noite, 4, 5 horas a gente lá e o voo 8. Quando a gente terminou de tocar, mano, o cara agradeceu pra caramba e, pô, assim, foi maneiro, mano. A parada Vai lá é beber bem não? diferente daqui. Vai beber não, neguei. Não. Que isso? Vocês Pô, pra carioca ter não ideia, a gente negando cerveja. Ah, logo tu! Negando cerveja. Logo eu. Cara, muito bom, cara. Que fase. O que vocês tocaram lá que pegou legal? Vocês lembram? Cara, a gente tocou samba, pegou... Samba. Lá a gente tava com a música de trabalho chamada Bom Malandro, tava tocando, a gente pagou até pra tocar lá essa música, então o pessoal já conhecia. Só que teve casa lá que a gente ia tocar e que a casa estava vazia ainda. Só foi aquela casa, o cara me deu o pandeiro, esse pandeiro até ganhei, o cara me deu lá e viu Pô, tocando. que maneiro, me deu, hein? Me deu de presente. Falou, pô, gostou O de ver eu nome da tocando? fábrica lá é... A Black Team. Mas é da Black Black Team, o pandeiro da melhor qualidade. Ganhei esse pandeiro de presente, o cara gostou de mim tocando, me deu. Essa casa tava cheia, mas essa casa lá do lado da quebrada. Espetinho, porra. Tinha uma imagem do seu Zé, assim, grandona, casa maneira, uma energia muito boa. O restante das casas tava vazia, mas a hospitalidade foi muito boa. Só até agradecer ao povo do Sul, vocês estão de parabéns, tá? Vocês se recuperem logo dessa enchente aí. Vamos cantar então mais um negocinho pra galera lá do Sul, então? Fiquem à vontade pra vocês escolherem. Ô, Gu, a gente tocou aquela do Binsá. Lembra que tava tocando lá? É. Também direto, né? Tem um samba do Binsá, é do Binsá com bom cabelo. Fiquem à vontade, rapaziada, vocês que sabem. Só o maior. Hoje eu vou dar um rolê, hoje eu tô pra Jacarepaguá, só volto pro meu amor. Assim meu bem que a maré baixa, assim meu bem que a Robinson abraça. Assim meu bem que a maré baixa, eu volto pro meu. Assim meu bem que a maré baixa. Assim meu bem que a maré baixa. Segundinha. Hoje é só folia, não vem com essa guerra. O samba me espera, vou me embriagar. Passa a noite e dia, não vem me acelerar. Por isso eu tô que tô pra Jacarepaguá. Vai! Assim meu bem que a maré baixa. Assim meu bem que a maré baixa. Assim meu bem que a maré baixa. Eu volto pro... Assim meu bem que a maré baixa. Assim meu bem que a maré baixa. Assim meu bem que a... Aqui eu pra ficar bonito. Vambora! Assim meu bem que a maré baixa, eu volto pro nosso lado. Assim meu bem que a maré baixa, eu volto pro nosso lar. Meu Binho Sá, valeu, bom cabelo. Samba da melhor Muito qualidade. bom! Marolona, meu moçada. Ó, vocês estão vendo as crianças aqui, nós estamos no Play, estamos gravando aqui no Play, tá? Então não se assustem, estamos gravando, mas aqui é qualidade. Vocês tocaram a música do Binho Sá, o Binho Sá também veio aqui no nosso canal, tá? Então você que não assistiu a entrevista com o Binho Sá, clica aqui e assista. Eu não vou dar o spoiler não, tá? Você vai lá e assiste e você tira suas próprias conclusões. Eu vi o Instagram também de vocês, que é muito animado, né? Vocês brincam com algumas coisas, vocês dançam, como é que é isso? Cara, aqui o pessoal aqui é muito irreverente, né, cara? Aqui, A gente tocando já é uma alegria, não tem noção. cara, a Não gente tem como tocando, não- cara, a gente começa a não encarnar rir. nos outros. Cara, a gente se fala no olhar. A gente se fala no olhar. O Gustavo, viu um negócio engraçado, o Gustavo meu, Jurandir. Pô, esse cara aqui, quando é o microfone bota um pontozinho aqui, pô, só sai besteira disso. O Jurandir, a gente tem um código que eu não posso falar. O Jurandir, eu tenho um código que eu não posso falar, que é o código nosso, que a gente. Quando o quadro ele já sabe o que eu faço, ele já me olha, assim, é instantâneo. A gente tem um código assim que é maneiro, cara, essa sintonia que a gente tem. O Alicate, porra, às vezes o Alicate é um cara que ele tem um imã, cara. Essas pessoas com o copo, ele tá tocando a bateria. O Alicate, ele tem um imã, copo. Isso. É, eu que abraçar Juninho, tem que ver. Pô, aí é complicado, Ele tem esse cara. imã. É mulher querendo abraçar ele, querendo beijar. É gente que jogou cerveja em cima dele. E tudo isso tocando, né? Eu tocando. Tudo isso tocando. Aí ele tá aqui, daqui a pouco ele mexe, tem que ver a cara que ele faz, cara. E olha assim, Meu amigo nosso, acaba com ele, mano. Dá tapa nele. Aqueles amigos que... A mulher quer puxar o micro, rapaz. A gente já sofreu ali no Vista Alegre já, cara. Mas isso aí é coisa muito boa, isso faz parte, né, cara? O povo quer ter Faz contato. parte, o povo tá- O povo quer ter contato com o grupo, né, cara? A gente teve muitas histórias. O Ventura foi uma casa que a gente tocou 4 anos. A gente só tem a agradecer. Até hoje a gente vai lá. O Gustavo da Maneiro. trabalha lá na casa, mas não, o Dulce tocou lá 4 anos. Foi 4 anos de muita alegria. Era domingo que a gente tava mesmo, não tava legal, mas o trabalho saía normal. E assim, a gente só tem a agradecer, porque ali abriu muitas portas pra gente, o Ventura, cara.
muitos trabalhos apareceram ali, muitas oportunidades pro dossiê. E a gente começou a tocar lá com 4 mesas, né, meu? É, cara, tinha o pagode de terça-feira. Terça-feira era nossa, ele deu pra gente terça-feira, Juninho. Era assim o legal, pagode, hein? ó. Era só a gente e a mesa vazia, mas a gente não desistiu. Aí passamos pra quinta-feira, conseguimos fazer a quinta-feira. Aí domingo a gente tocava um certo horário, aí trocou nosso horário domingo, foi mais tarde, domingo a gente lota. E o domingo tá lá até hoje, meu irmão. Domingo tá lá até hoje, quer dizer, a gente só tem que agradecer. O Ventura, cara, e a mulher dele, a Jaqueline, são pessoas de suma importância pro dossiê, que a gente vai levar pra vida aí. Maneiro. Madrinha e padrinho, ó, vocês são 10 pra caramba. Só agradecimento. É bom esse reconhecimento de Claro, vocês, né? cara. Porque assim, sem também esse apoio, às vezes a gente não consegue passar aí pra outros E lugares. outra, Né? Juninho, o mercado hoje tá muito. O mercado hoje tem muito grupo, cara. E hoje tá aquela coisa de chegar, aquele do mais baratinho, que muita gente hoje não quer qualidade, quer uma. Vamos ali no mais baratinho. Mais Quando é o baratinho, preço do grupo é X, verdade. aí vale o cara te cobra 70% a menos do teu valor. Meu Deus! E a pessoa gente tem fecha. Uma coisa nossa que é o seguinte, pra gente, profissional, não só na música, pra você demonstrar um trabalho de qualidade, você tem que ter produto, Claro, pô. objeto de qualidade. Então hoje não tem como dossiê, falo isso até para outros grupos, fazer um trabalho, por exemplo, com um som ruim, cara. É, Já gente, se tive valorizem, problema. rapaziada. Se valorizem, tá? Senão ninguém valoriza vocês. Assim, a música é isso, cara. E A você música tem é que ter isso. músicos também que resolvam, cara. Verdade. A gente não tá falando assim, por falsa modéstia, não. A gente é um grupo que a gente chega e resolve bem. Muita Então, porque a coisa, gente tem acreditem. muitos trabalhos, entendeu? Então, assim, mas a gente também leva a qualidade. E é claro também, não é por isso que a gente vai levar o preço, não. Mas a gente Não, bota é. o preço justo. Isso. ao que vai pô. ser recebido. Isso Claro. aí. É o trabalho que vai ser mostrado, É o né? trabalho que vai ser mostrado. E as pessoas, no final de tudo, as pessoas, cara, vale a pena. Uhum. Porque eu acredito que o meu trabalho vai valer a pena. Sim, pô. E eu passo essa Tem que confiança pras acreditar. pessoas. Eu passo tudo explicadinho. Eu sempre digo que o óbvio, só aprendi, o óbvio ele tem que ser dito. Né? Já teve um problema de eu perguntar à pessoa, você tem som? Tem. E quando eu chego lá é aquele som grosso de Casas de Bahia. Som de karaokê. Pegou não, o som tá aqui. Sim, dali eu aprendi. Também foi um erro meu, talvez da pessoa, mas mais meu. Eu não tenho explicado o que é um som. Sim, o que é um som, o que vocês Então, precisavam, hoje né? em dia eu trabalho tudo esmiuçadamente. Eu falo, o som precisa ter isso e aquilo. Ah, mas eu não conheço nada disso. Então traz a responsabilidade pra mim, que eu resolvo. Não, tá O certo. Gustavo hoje é o cara responsável essa parte. Eu até fecho trabalho, mas hoje eu procuro passar pro Gustavo, porque ele é o cara hoje assim que também, essa parte aí de fechar trabalho, ele já fecha o trabalho explicando tudo pro cliente, tudo que ele quer. Pra chegar na hora, já tivemos um problema uma vez lá foi em Cabo Sul que a gente foi tocar. Cabo Sul não, aquela onde teu carro quebrou, que a mulher falou, que chegou no final, a mulher falou que que não tinha combinado de suco, rapaz, foi um quiprocó, rapaz. Caramba. Esse cara o carro dele quebrou na época, caiu no atoleiro lá, fomos tocar. Onde foi aquilo, cara? Onde Cabo foi? Sul. Cabo Sul. A mulher, a contratante, encheu o pote, chegou na hora, falou pro Gustavo que não era que, pô, cara, deu. Mas graças a Deus conseguimos contornar. São coisas que a gente passa, então hoje em dia é bom. Tem que ter essa flexibilidade, né? E outra coisa crucial, que ele guardou a conversa no WhatsApp. Aquilo ali foi, que se ele não tivesse aquela prova ali, Sim, pô, ia claro. ser pior. Então foi muito bom isso aí. Então a gente já passou o banho, mas faz parte, cara. Sim, pô. Faz parte, né? A gente já Faz passou por muita parte coisa. das estradas. Tá falando, né? É, cara, ninguém vive só de né? Não foi Só de glória, Tem né? muita responsabilidade com o trabalho das pessoas que contratam a gente, porque assim, é a gente que vai estar lá, cara. Sim, pô. As pessoas confiam nisso. E as pessoas também não sabem o quanto vocês já ralaram, quanto vocês já investiram pra poder estar aqui, tá falando, Juninho, tá tocando. tem pessoas hoje que fecham trabalho com 6 meses de antecedência e já dá quase o dinheiro todo. Com 6 meses. Sabe se a gente vai estar vivo, a pessoa já paga. Ó, e outra coisa, Isso aí, assim, cara, não tem palavras. Humildade tem limite. Irmão, se não for pelo nosso valor, a gente nem vai, irmão. Tá certo. Porque, tipo assim, é do instrumento, a qualidade do som. Então, tipo assim, pô, o nosso valor é X. É tudo, né? Deslocamento, né, gente? Aí, pô, então não dá. Infelizmente, a Não, gente e não além faz da isso em gente casa. não ir, né, Jurandir, a gente também não corre o risco de indicar alguém, porque isso também é muito perigoso. É, cara. Você indicar alguém e, assim, tá teu nome ali, porque a pessoa que você me indicar, ela vai confiar em você. Sim, vai sim. confiar na pessoa que ela não conhece. Então a gente também não costuma fazer isso. Né? Então eu tento fechar o trabalho que seja bom pro cliente e bom pra gente. Claro. Mas se realmente não der, aí eu prefiro não fechar. O Gustavo, ele é flexível até... O Gustavo é flexível até onde dá, porque você não Claro, pode... tem uma hora que... Porque hoje em dia a pessoa, tem gente que quer escutar barulho, ela não quer saber de qualidade, ela quer um pagode, mas não sabe que tem o que, cara, é custo, é Sim, deslocamento, é tudo, É cara. tudo, pô, Às tudo vezes é um que lugar envolve. longe, tem que pagar pedágio, tem que botar combustível.
Às vezes é uma corda que arrebenta, é um jogo de corda, é um tantã que rasga uma pele, é um pandeiro que quebra uma platinela, é o rap que quebra a mola. Isso aí acontece, então tudo, cara. Pra tocar hoje pra me ganhar R$100, dando um exemplo, né? Eu fui ficar em casa, porque eu vou botar 50 de gasolina, vou comer um cachorro quente, vou pra casa com 20. Fala que minha mulher em casa. É, amor. Dá nem pra comprar o peixe domingo na feira. Graças a Deus aqui, ninguém vive de música, não. Todo mundo tem seu trabalho. Maneiro. A gente, né, foi da vontade do Papai do Céu. A gente vive da música, mas graças a Deus todo mundo aqui tem seu emprego. Mas a música é um trabalho nosso. Sim, pô. É um trabalho. As pessoas não acham que é trabalho, mas é trabalho. Não deixamos de ensaiar. A gente não deixa de se encontrar. Está sempre junto fazendo as coisas. Então, assim, a gente faz por merecer. Agora, porém, dependendo quanto a gente cobra um valor. Se a pessoa não pagar, infelizmente, a gente não vai. É, gente, que a música também é nosso trabalho. Isso aqui é o nosso segundo trabalho. É o nosso extra. A música, se o Papai do Céu amanhã depois, ó, você apontar a gente, assim, ó, vocês vão, mas quanto a isso, a gente tem nosso trabalho, mas a música também é nosso trabalho. Bote isso na cabeça de vocês. Tá gente? certo. E por falar em trabalho, vamos falar da música de trabalho de vocês, né? Ainda pode não ser a cereja do bolo, né? Isso. Pode ser alguma outra que vocês também já gravaram, que eu sei, né? Tem mais músicas por aí. Mas cantem a música de vocês, pô. Você falou cereja do bolo, só me lembrou o Anderson, falecido Anderson. Falou pra gente. Dele, né? Na Gabinal, e ele falou isso pra gente, que não existe cereja do bolo. Receita, né? Receita. Sim. Receita, não tem como você saber qual música. Verdade. Então a gente gravou 3 músicas aí, né? Produção e arranjo do Michel Ramos. Michel As músicas Ramos. do Paulo Bonfim também, Marquinhos, fez contrabaixo, Thiago. Fazenda boa, né? Rubinho. A galera ajudou a gente a fazer, Juan, fez o coro. E a gente tá com esse trabalho aí, tem mais 2 aí que a gente vai ver um momento certo de engajar também. Só fera, né? Ó, você falou do Michel Ramos, ele esteve aqui com a gente também, fez uma entrevista, pudemos entrevistar o Michel Ramos. Também então... foi do dossiê. Também foi do dossiê. Já toquei muito com o Michel por aí. Michel Eu, toca Michel, demais. Michel, Michel toca demais. A humildade dele é... Não, você é um muita moleque, coisa, assim, até sem hoje. palavras, mano. Nos recebeu Você lá é um na... músico, porra, de ponta. lá Sou na fã. escola dele, lá, que é na casa dele. Pô, foi sensacional. Então você que não assistiu a entrevista com o Michel Ramos, clica aqui e assiste. Então, rapaziada, vamos cantar? Tá doendo, gente. Existe o sentimento. Isso. Música de Mano Cris. Preciso de algum jeito de encontrar o sentir o meu corpo carece, eu tenho prazer, solidão na terra. Se você não gosta de mim, só porque me abandonar, às vezes a gente se engana, porque te machuca, seu amor. Então vamos conversar, onde eu errei me diga, preciso me acertar. Aqui está doendo, pra que se torturar? Se existe um sentimento, então vamos voltar. Aqui está doendo, pra que se torturar? Se existe um sentimento, então vamos voltar. Vídeo Sentimento, esse é o trabalho do grupo DCE. Já está em todas as plataformas digitais, valeu, gente? Acessa lá Spotify, Deezer. Acessa lá Spotify que tá lá, tá? Muito bom, rapaziada. Ó, vocês falaram dos né, ali deu uma pincelada das outras músicas. O que vem por aí? Vocês podem falar alguma coisa, algum projeto, algo que vocês estão pensando? Cara, a gente tá pensando em fazer uma roda de samba nossa, que é um projeto que vai ser, né, pro ano que vem. A gente vai sentar pra fazer uma estrutura legal, porque hoje em dia, cara, não dá pra você fazer a coisa assim. Tem que ter tudo planejado pra não. Sim, entendeu? né? Já aconteceu da gente Já fazer um passou negócio, dessa fase já também, passamos, né? Então tem que sentar, porque tudo tem uma estrutura, tem custo, tem tudo. Então a gente tá pro ano que vem aí, gente, ó, bota aí, roda de samba do Grupo Dossiê. Você vai ver o local direitinho, o espaço, em breve a gente vai falar pra vocês, tá? Inclusive, Roda de samba do se Dossiê. tiver algum parceiro interessado. Isso, se tiver alguma parceria pra dar uma Legal. força pra gente, um patrocínio pra gente aí, pô. Cara, É sempre bom! então, ó, dá uma moral pra gente. Sozinho, né? A gente depende. Ninguém chega a lugar, isso aí, ninguém chega a lugar nenhum Pra fazer sozinho. uma roda de samba com qualidade, a gente tem toda uma estrutura, todo um gasto. Legal. Então, quem puder ajudar a gente, né, Gustavo? Parceria, né, meu pai? Faz parte, né? E agora a parte boa também, a outra parte boa,
que é a parte do faz-me rir, do capilé, do carvão. Como é que faz para poder contratar o dossiê? Com quem fala? Eu sei que tem um telefone lá, né? Se fechar hoje tem um desconto, gente, né? Como é que é? Festa de aniversário, casamento, enterro da sogra? Qualquer tipo de evento. A gente já tá com as festas marcadas aí pra outubro, pra Chega na novembro e época de dezembro. dezembro, a gente tem muita agenda, porque a gente atende muita empresa, né? Legal. Muitas coisas antigas que a gente já tem. Então, assim, já é bom ir... São clientes fiéis, né, pai? Festa de batalhão, festa de quartel também a gente faz também. Hospitais, né, Gustavo? São Hospitais. clientes que aí botem mais de 7 anos aí. Clientes fiéis pra gente, ele tá ali todo ano ali, né? Então a gente tá com essa Legal. clientela há bastante tempo. Então já vai matutando já o dia do seu evento ali. Falta o telefone aí, meu compadre. É, o Gustavo que é o cara que... 982839522. Também tá lá no Instagram do Grupo Dossiê. Pode Acessa falar lá, né, diretamente Gustavo? com Instagram, né? Acessa lá. Não tenha milindre com afinidade. Às vezes você é amigo do Jurandir, amigo do Guto, do Alicate, não me conhece, mas eu não morro. Pode fechar trabalho comigo. Ele tem esse jeitão dele assim, mas ele é uma moça, tá, Eu gente? sou um cara justo. Eu sou um cara também de coração Ainda aberto. vai quando tá bebido. Ele tem esse jeito ogro dele. Chamava pra tomar meia dúzia. Ele tem esse jeito dele ogro, mas tem um coração com o tamanho de uma melancia, Olha tá? a cabeça dele, né? É melancia, pô. Não tem um milindre. É isso, Juninho. Vocês são demais. Rapaziada, eu quero agradecer vocês. A gente agradece, cara. desse papo maneiro. A gente sempre espera que nós façamos essa ponte, né, entre as pessoas que gostam de vocês, as pessoas que ainda não conhecem vocês, tá? Fazendo essa ponte entre o artista e essa pessoa que tá conhecendo, que quer conhecer melhor, tá bom? Então, eu quero agradecer vocês profundamente. Eu conheço a maioria aqui da galera, você conheci hoje, mas, pô, sensacional. Você que curte o trabalho do Dossiê, você que acompanha o trabalho do Dossiê, você que acompanha o nosso trabalho aqui também, não se esqueça de seguir a gente, tá? Se inscrever aqui no canal, de comentar, é muito importante você comentar, tá bom? Não só aqui no nosso canal, mas como nas mídias sociais deles também. Rapaziada, vamos mais uma pra gente poder finalizar, o que vocês quiserem? Mas antes de finalizar aqui, agradecer a você, irmão. Obrigado, mano. É, cara, pô, esse podcast é de qualidade, bom na favela, muito de bom. grande importância, tá? Seu projeto é de grande importância, você junto com o Júlio. E assim, dá espaço, que às vezes é onde a gente não tem. Não, Né? Mas assim, Só é tem a muito agradecer. importante, porque o seu projeto não tem vaidade. não tem não. Muito Então, bom. Isso que Só deixa a tem... gente muito feliz. Vamos de Sobamba do Samba? Bora! Pô, eu gosto pra caramba, eu gosto de Luiz cantando isso aí também, vamos lá. Com contagem. Podemos? Bora. 3, 4. Eu já curti rock, tava rex, de caminho, com o dia irritado, falou no corpo, ela foi minha menina, até que eu sou uma sou do samba. Não tô de brincadeira. Sou bamba, sou do samba, sou do samba. Ele é minha bandeira. Obrigado, Juninho. Obrigado, moleque. Sou bamba, sou do samba. Não tô de brincadeira. Sou bamba, sou do samba. Paraíba da Fornion. Obrigado, gente. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Juninho. Que trajetória. Gente, até o próximo programa, se Deus quiser, e toca aí. Beijo, gente. Valeu. Muito bom, muito bom.